têm ali alguma diferença significativa. E o teste T para uma média conhecida é quando eu tenho um único grupo e quero ali comparar com algum padrão de corte, já um valor, para ver se esse meu grupo, a média do meu grupo, está maior ou menor, ou semelhante a esse padrão, né? Então, a gente inicialmente vai trabalhar com Excel, que o Excel faz algumas coisas que a gente pode, tá? Você só não vai conseguir habilitar a ferramenta se sua versão do Excel, do pacote Office, não for a versão full, for a outra famosa versão full DIDA. Aí você não consegue habilitar essa ferramenta. Eu ensinei a habilitar na aula passada, né? Acho que Marcelo, não sei se Marcelo gravou. Então a gente clica aqui nesse ícone de análise de dados, vai de diálogo com vários testes. Ó, ANOVA de fator único, duplo, correlação, covariância, estatística descritiva, que a gente já fez. E aqui eu tenho teste T para duas amostras em par para médias, não é? Que é exatamente o teste T para amostras dependentes ou teste T pareado, também pode ser chamado assim, né? Ou teste T para duas amostras em par para médias, como está no Excel. Então, eu assinalo o teste T, clique em OK, a caixa de diálogo. Dentro dessa caixa de diálogo, eu seleciono rótulos. Aqui eu posso deixar que o resultado saia em nova planilha, para ficar separado da planilha de base. E vou marcar o intervalo das variáveis. Então, qual é o intervalo da variável 1? Eu vou marcar clicando nessa setinha que está na janelinha, vai minimizar a caixa de diálogo e eu vou marcar a variável. Inclusive o rótulo, né? Que é o título da variável. Depois eu clico novamente para expandir e vou observar que esse intervalo já está assinalado ali. Agora eu vou fazer a segunda variável, que é o pós. E marquei os dois intervalos, então. O que eu observo aqui? Que eu cliquei nessa caixa de rótulos e marquei o nome da variável, que isso é importante na hora de sair o output, que eu tenha a noção de que variável está sendo ali avaliada. E agora eu dou OK. Me abre, então, uma planilha, uma aba, né, do Excel. Mostrando os resultados, não é? E aí a gente observa
o output que o Excel me dá. Então, vejamos aqui. Eu tenho o VTC pré e o VTC pós. Ele já vai me dar os valores desse teste, que tem a unidade de medida em segundos. Ele me dá a média do pré e do pós-teste. Ele me dá a variância, que é uma medida de dispersão, né? Do pré e do pós, a quantidade de observações analisadas. Ele ainda apresenta aqui o valor da correlação entre as medidas e me mostra o que eu quero saber, que é o valor de P referente a bicaudal, são duas caudas, que tanto pode ser uma possibilidade de ter uma diferença positiva ou negativa, não é? E o T crítico, que é o T que determina o limite para a significância estatística. E a significância estatística, eu vou observar aqui onde eu marquei em amarelo. É o valor de P menor que 0,05. Não é? Então, você vê aí que essa diferença apresentou uma grande magnitude, porque ela vai dar 0,0000, uma hora vai ter um 1, correto? Então, o que a gente pode observar em relação a esse output, interpretando esses valores que foram alcançados, do pré-teste para o pós-teste, não é? O teste de VTC é um teste de autonomia funcional que se chama vestir e tirar a camiseta, aplicado em pessoas idosas, adultos maiores, não é? E esse teste é aferido em tempo, em segundos. Então, quanto menor for o tempo de execução desse teste, mais rápido a pessoa fez o movimento das atividades da vida diária. Isso apresenta um ponto importante para a autonomia funcional dessa pessoa, para a sua própria independência, não é? E o que a gente observou? Que esse tempo do pré-teste para o pós-teste apresentou uma redução significativa. Tá? Então, na hora de interpretar o dado, é importante falar ou escrever, digitar, que houve uma redução significativa com o P menor que 0,001, correto? Em relação do pré para o pós-teste, devido à intervenção realizada. Então, quando você faz tipos de análise entre pré e pós, sempre tem um objeto de estudo que é a intervenção. E que se você isolou as variáveis intervenientes, você vai poder fazer uma atribuição de causa e efeito sobre essas informações e sobre esses resultados. Tá? Então, isso é um ponto importante para o teste T, teste T pareado. Então, não basta dizer que houve diferença significativa. Eu preciso interpretar que houve uma redução significativa do tempo de execução do teste. E isso denota uma melhora da realização ou do desempenho
da atividade da vida diária. Então, isso é que é importante na hora de redigir, na hora de construir um texto, né, em função do resultado estatístico que você alcançou. Se eu disser simplesmente no meu texto que houve diferença significativa entre o pré e o pós-teste, e parar por ali, realmente não está me dizendo nada. Né? Por quê? Houve diferença? Tá, mas e o que isso expressa? O que isso representa? Então, eu preciso entender que essas condições precisam ser interpretadas pelo pesquisador na hora de redigir o seu texto, os seus comentários das tabelas. Ok? Ficou com dúvida aí? Não? Tranquilo? Oi? Sim, perfeito, Marcelo. Para habilitar a ferramenta? Ah, não, é perfeito. Vou fazer aqui então agora, tá? Ok, então para habilitar essa ferramenta de análise de dados, não é? Que ela vai aparecer aqui no seu canto superior direito. Eu venho em arquivo, vou clicar em arquivo. Após isso, eu clico em opções, vai me abrir essa caixa de diálogo. Eu vou em suplementos, clico em suplementos. Aqui eu vou vir em ferramentas de análise VBA, vou marcar, assinalar, tá certo? Depois eu vou aqui embaixo, clicar em ir, vai me abrir essa caixa de diálogo e eu marco aqui, ó, ferramentas de análise VBA e clico em OK, tá? E aí você aguarda alguns segundos que se o Excel, como eu falei, for a versão full, você depois vai clicar aqui no ícone de dados e essa caixa de ferramenta vai aparecer no seu canto superior direito. Ficou bom, Marcelo? Tranquilo? Ótimo, beleza. Então, esse aqui é o teste T pareado, não é? Mas eu também posso fazer teste T comparando grupos diferentes. O teste T independente, né? Ou o teste T para amostras independentes, tá? E o Excel, ele também me permite isso. Onde é a planilha? Aqui. Da mesma forma, como eu considerei que aqui é pré e aqui é pós, eu posso colocar que aqui vai ser o grupo que fez o grupo controle e aqui o grupo experimental, tá?
Vou usar os mesmos dados. Aí eu vou analisar. Clico na ferramenta de análise de dados e vou aqui ter duas opções. Teste T para duas amostras, presumindo variâncias equivalentes ou variâncias diferentes. Então, o que isso representa? Se eu tenho ali dois grupos que apresentam homogeneidade de variâncias, né, eu vou usar variâncias equivalentes. Se eu tenho dois grupos que apresentam heterogeneidade de variâncias, né, eu uso variâncias diferentes, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, presumindo variâncias equivalentes. E veja que a caixa de diálogo que abre no Excel, ela é a mesma. Eu clico em rótulos para saber quais são as variáveis que vão ser comparadas e vou, então, clicar na janelinha da variável 1 para marcar o intervalo. O grupo controle. E o grupo experimental. Professor, Oi. eu não peguei uma coisa. Por que escolher as variáveis equivalentes? Não entendi. Pode repetir? Por que escolher variáveis equivalentes? Porque eu estou simulando que os dois grupos apresentam homogeneidade de variâncias. É como se você tivesse feito um teste de homogeneidade para determinar se esse grupo ele é semelhante entre eles ou não, entendeu? Ah, tá. Então você vai poder fazer o mesmo exemplo com a outra que não é semelhante? Posso. E já, isso no Excel. No SPSS, isso já sai no próprio output que eu vou mostrar a vocês e vocês vão fazer a análise. Ok. Tá? Obrigada. Então eu dou OK. Repara que eu tenho ali a informação. Tá? Vou botar em números. Aqui eu tenho a média do grupo controle. Aqui eu tenho a média do grupo experimental. Tenho a variância dos dois grupos, que é a diferença, tanto pode ser positivo ou negativo, então ela é bicaudal. Eu vou analisar o valor de P, né? Para ver se eu tenho diferença significativa ou não. O que eu observei aqui? A diferença é significativa do grupo experimental para o grupo controle, não é? Então, eu posso ver, por exemplo, o exemplo hipotético que eu vou passar aqui. O grupo experimental é um grupo de que a gente percebe que o grupo de pessoas idosas regularmente ativas, teste de vestir e tirar uma camiseta em 8,5 segundos.
enquanto as sedentárias em 11,7, ou seja, um tempo muito superior ao tempo realizado pelas idosas do grupo experimental. Para esses valores, houve uma diferença significativa. Por que eu sei que houve? Porque eu tenho um valor de P que foi menor que 0,5, né? Vou escrever aqui, ó. P Então, se eu tenho um valor de P menor que 0,5, ó, eu observo que 0,000 foi menor que 0,5. Ok? Então, o que eu preciso expressar na interpretação? Eu preciso, no meu texto, que eu vou apresentar essa tabela estatística, eu preciso dizer que as idosas do grupo experimental, do grupo regularmente ativo, realizaram o teste de vestir e tirar a camiseta em menor tempo, né? Quando comparado ao grupo de idosas sedentárias. E entre parênteses eu posso botar P, eu posso botar um P menor que 0,01, né? Porque eu não vou botar um P igual. Porque pela magnitude da significância, se eu acrescentar as casas, olha, e vai dando zero. Mas eu nunca vou ter um P igual a 0,0000. Então, eu vou sempre representar dessa forma. P menor que 0,001. Correto? Então, eu preciso fazer esse texto estatístico para dar essa representatividade. Correto? Alguém ficou com dúvida sobre como interpretar o teste? O valor estatístico? Isso é importante, porque às vezes você tem o resultado que o programa te dá, você monta a tabela, mas na realidade você não comenta o resultado daquela tabela. Então fica que meio ao acaso, ou seja, você não conseguiu interpretar adequadamente esse dado, tá? Então esse é um ponto aí interessante. E se eu for fazer ainda o teste T, presumindo agora variâncias diferentes. Olha que a caixa de diálogo é sempre a mesma, né? Eu repito o procedimento. Marcando lá os intervalos. Dou OK. E vou observar que, da mesma forma, o output se repete, não é? E como essa diferença aqui, estatisticamente, ela é muito grande, esse valor de P parece igual, tá? Mas pode ser que tenha testes diferentes ou variáveis coletadas em grupos diferentes que apresentem resultados diferentes. E aí vai dar um valor de P
pode ser significativo, mas pode ser que seja diferente. Ok? Então, na hora de redigir o texto, da mesma forma, eu vou dizer que o grupo experimental executou o teste significativamente mais rápido do que o grupo controle. E eu assinalo, então, que esse valor de P foi menor que 0,001 dentro dessa proposta. Tranquilo? Agora, nós vamos... Cadê? Fazer uma outra brincadeira, que é trabalhar um pouquinho com SPSS. Então, ó, deixa eu só abrir aqui, mostrar para vocês o ícone, fica na área... Oi, fala, Benhur? Isso, só uma observação, que cada vez que apareceu a tabela ali na aba nova do Excel, você fez um ajuste para números. Sim. Isso é necessário, então, né? É necessário para que se converta na numeração. Uma vez que eu tinha feito o teste, eu não consegui interpretá-lo exatamente por causa dessa conversão. Eu não sabia disso. É porque, deixa eu então dar uma pausada aqui e falar sobre isso. Como a magnitude aqui dessas casas decimais são muito extensas, o Excel ele joga para número científico. Isso aqui, ó, onde eu estou com o mouse, está assinalado, é número científico. Quando eu venho aqui e coloco o número, ó, ele muda. E na estatística para valor de P, o que eu vou usar é normalmente 3 casas após a vírgula, para dar maior precisão. Entendeu? Ficou legal, Ben? Não, perfeito, grato, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, se essa magnitude for diferente, não vai aparecer como número científico, vai aparecer como número normal. Vou fazer aqui uma aqui, ó. Em vez de eu pegar o VTC GC, eu vou pegar aqui VTC1, vou pegar essas 2 medidas aqui. Vamos ver aqui. Pegar essa medida e vamos pegar essa aqui. O que apareceu agora, Benhur? Que apareceu o número normal agora, não mais Apareceu o número científico. normal, tá vendo? Então, toda vez que tem uma magnitude grande em relação a essas casas decimais, ele joga para número científico. Olha que aqui em cima, na classificação do formato do número, ainda está geral. Se eu coloco como número, vai cair para 2 casas. E aí eu jogo para 3. Tá? Mas o que eu vejo aqui agora? Vou aproveitar o gancho para interpretar, né? Esse aqui não teve diferença. Então aqui, ó, o VTC1 de um grupo e o VTC do outro grupo controle apresentaram médias. Eu posso reduzir as casas, ó, semelhantes, embora sejam numericamente diferentes. Olha, numericamente são diferentes, mas estatisticamente, está aqui no amarelinho, não tem diferença científica, diferença estatística. Então, no meu texto, né, eu vou dizer que não houve
diferenças significativas entre o VTC1 e o VTC do grupo controle. Ou seja, ambos os grupos realizaram o teste em tempos semelhantes. Olha o termo que eu estou usando, não estou dizendo que foram iguais, estou dizendo que foram semelhantes. Tá? E não teve diferença significativa. Importante relatar isso. Alguns revisores, eles pedem que você coloque o valor exato de P, tá? Aí você vai ter que botar lá. Aí eu vou botar que o P foi igual a 0,541. Eu tenho que colocar essa informação. Professor, Oi. foi excelente utilizar o exemplo também para explicar aí, gostei muito. A questão do P, quando for elevado à potência, a gente não coloca não no texto, vai sempre transformar para colocar assim, né? Você vai sempre ter que colocar no formato de número, não número científico. Tá? Certo. Aí você, por exemplo, se o P foi igual a 0,032. Ó, como eu marquei aqui. O que está me representando esse valor de P? Responde? Alô, Terra chamando. Esse P foi valor significativo ou não? Foi. Então, eu vou dizer que o VTC1 realizou o teste significativamente num tempo menor quando comparado ao grupo controle, entendeu? Então, é importante eu embasar essas informações e saber como expressar. Tá ok? Dúvidas? Dívidas? Não. Então, vamos nós. Tranquilo, professor. Então, aqui, ó, essa é uma planilha do SPSS, né? Mostrei como fica o ícone na área de trabalho. Essa minha versão aqui é a versão 23, liberada pelos amigos. Todo mundo entendeu? Né? Então, eu reparando aqui, nesta planilha, eu vejo aqui na aba, no canto inferior esquerdo, eu tenho visualização de dados e visualização de variável. São duas planilhas diferentes. Então, primeiro, eu clico na visualização de variável e aqui eu preciso colocar as minhas variáveis, né? Quando eu olho aqui no Excel, quais são minhas variáveis? Idade, peso, estatura, IMC, VTC, e aí vai, tá? Então, eu posso copiar essas variáveis aqui e jogar para lá. Mas, para fazer isso, é interessante que eu coloque na vertical, invertendo a ordem das variáveis. Aqui eu copio, volto para a minha planilha e colo. Muito rápido, né?
Então, eu vejo que eu consigo fazer essas situações porque os programas são compatíveis, não é? E melhor do que eu fique ali digitando uma por uma, já que eu tenho tudo digitado lá no Excel. E aí o macete, quando digitar isso no Excel, é não colocar espaço entre o texto que você vai colocar, ele tem que ser seguido. Não pode ter espaço aqui, ó. Se eu der um espaço aqui, ó, e for copiar e colar no SPSS, ele não vai. Ah, ele vai dar erro. Então, isso me favorece. Outra coisa que é interessante para mim agora, já que eu coloquei todas as variáveis, observar qual é a escala de medida. Ó, tudo escalar. É a idade, peso, estatura, IMC. Ah, eu botei todas. E eu venho aqui agora e clico na visualização de dados. Ó. Já me aparece aqui o nome, o rótulo das variáveis que eu quero trabalhar. O que eu faço agora? Copio. Copio todos os dados. E colo. Aí o SPSS, ele vai trabalhar a mesma coisa que eu fiz lá no Excel. Só que ele vai me permitir maior possibilidades de testes. Então, vamos lá. Na barrinha de ferramentas, ó, vocês vão observar que o meu SPSS, ele já está na versão em português, tá? Ele tem várias versões. A partir da versão 20, você pode, na hora de instalar, fazer a opção do idioma. Então, ó, aqui eu tenho várias situações que podem me ajudar. Dentre as principais, a que mais me interessa está aqui, ó, em analisar. Onde eu vou clicar em cima dela e vai me abrir essa régua com diversas opções. Primeira opção, estatística descritiva. Explorar. Vou clicar aqui. Por que eu quero clicar aqui? Porque aqui, de uma única vez, eu seleciono todas as variáveis, coloco na janela das variáveis dependentes e eu posso observar que vou ter a possibilidade de uma análise descritiva. Posso pedir gráficos, se eu quiser. Mas aqui tem uma coisa muito interessante que vocês precisam prestar atenção. Aqui eu clico em gráficos de normalidade com testes. Quando eu clico nesse ícone, o programa vai me calcular os testes de normalidade, tá? Principalmente o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Eu boto em continuar, dou OK. O programa fica executando e ele me abre as respostas, o output. Aqui me mostra que não houve erro de digitação, não tem nenhuma célula em branco.
Então, foi aproveitado os 22 elementos do grupo. Aqui eu tenho a estatística descritiva por variável separadamente, com a média, o intervalo de confiança, os 5% da média esperada, a mediana, variância, desvio padrão, valor mínimo, máximo, amplitude interquartílica, assimetria e curtose. Mas, na realidade, eu não quero usar essas informações aqui. Então, eu vou filtrar. Foi o que o Edivaldo falou na aula anterior. Às vezes, o output, ele te dá um monte de informações. Mas, dentro daquele output, tem 1, 2, 3 informações que são importantes. E essa que você vai pegar. Não é? Então, repara. Aqui, me dá os testes de normalidade. Eu tenho Kolmogorov, Smirnov e tenho Shapiro-Wilk. O meu N é de 22. Qual é o teste que eu uso? Kolmogorov, Smirnov ou Shapiro-Wilk? Tá? É essa a situação. Então, Shapiro-Wilk. Porque o N é aí até 50, né? Tem que ser inferior para trabalhar com ele. Eu posso copiar essa tabela, vou para o meu Excel, copiei, colei, formatei. O que me interessa? É o Shapiro-Wilk. O que me interessa? É o valor de P. Aí, ó, o valor de P SW, que é o teste Shapiro-Wilk. O que ele vai me mostrar aqui? Quais são as variáveis que apresentam normalidade e quais aquelas que não apresentam normalidade. Essas outras informações aqui, ó, eu posso descartar. Ó. Não interessa. E se eu tenho essa informação do Shapiro-Wilk, eu não preciso ter assimetria e curtose. O que eu estou vendo aqui? Para o teste de normalidade, o teste Shapiro-Wilk, é interessante que o valor de P seja maior ou igual a 0,05, para mostrar que os dados se aproximam, seguem uma distribuição normal, não tenha dados discrepantes. Entende? Então, isso é importante observar. Nesse patamar aqui que nós estamos vendo, em relação a essa planilha descritiva, a gente observa que a idade, essa variável, ela não apresentou uma distribuição próxima da normalidade. Tá? Porque o valor de P do teste Shapiro-Wilk ele está menor que 0,5, ou seja, eles têm ali uma distribuição diferenciada, deve ter algum dado discrepante, tá bom? Agora, as demais variáveis, todas elas se apresentaram como variáveis que seguem uma distribuição próxima da curva normal. Porque o valor de P alcançado no Shapiro-Wilk
foi maior ou igual a 0,05. Repara que, para o teste de normalidade, é interessante que o valor de P seja maior ou igual a 0,05. Para testes comparativos, como a gente fez no teste T agora há pouco, é interessante que esse valor seja menor que 0,05, para denotar algum tipo de diferença significativa em função da intervenção, que é o objeto do seu estudo. Ok? Ficou claro isso aí? Alguém ficou com dúvida? Então, olha o output. Ó. Rodrigo. Pergunta. Ficou claro. Eu entendi. Está picotando aí teu sinal. Rodrigo, já que está picotando da agora é esse que o senhor estava explicando aí do Chapiruí, com esse P, não. Tem que ser maior. Então, eu vou repetir. O que é um teste de normalidade? Para verificar se a distribuição... Vamos lá. Se a distribuição dos seus elementos do conjunto de dados se aproxima dessa curva normal. Tá certo? Quando você tem um valor inferior, significa que existe uma distribuição não normal. Então, não vai fazer essa formação. E isso pode interferir sobre o tratamento estatístico que você vai usar depois. Você vai ter que fazer algum tipo de correção. Ao invés de fazer uma abordagem paramétrica, talvez você tenha que fazer uma abordagem não paramétrica. Pode ser que mude o teste. Então, para a normalidade, é interessante que não tenha esse valor de P inferior a 0,05. Não tendo esse valor, eu vou perceber que a minha distribuição dos elementos do meu conjunto de dados vai provavelmente apresentar uma distribuição próxima à curva normal. Tá certo? E isso me permite utilizar, com folga, uma abordagem paramétrica. No caso, o teste T. O teste T é um teste paramétrico. Divaldo já falou isso numa aula anterior. Né? Se não der abordagem paramétrica, eu vou usar uma abordagem não paramétrica. Aí, no caso, eu vou usar um teste mais forte, que é o teste de Wilcoxon, ou de Mann-Whitney, dependendo da comparação que eu venha fazer. Tá? Ou fazer algum tipo de ajustamento. Eu também posso fazer algum tipo de ajustamento. Entendeu? Professor Rodrigo. Sim. Professor Rodrigo. Fale. Seguinte, na tabela que você mostrou anteriormente, a variável idade, ela teve o P, de acordo com a normalidade, 0,06. Sim. Então, por essa única variável ter dado um P menor que 0,05, então nós temos que analisar esse conjunto de dados através da estatística não paramétrica? Não. Não. Por quê? Porque depende do teste que você vai usar. Por exemplo, se eu fosse fazer uma correlação que for testar todas as variáveis juntas, eu utilizaria uma estatística não paramétrica. Só por causa da idade. Tá certo?
Eu utilizaria Entendi. uma formulação de Spearman, não usaria Pearson. Embora haja ainda alguns outros questionamentos sobre isso aí, sobre os estatísticos, tá? E depois eu vou mostrar o porquê disso. Agora, se eu for fazer comparações, por exemplo, aqui, ó, VTC1 com VTC2, os dois aqui não estão normais, então eu posso usar paramétrico. Eu não estou Ok. comparando a idade, entendeu? Então é só sobre aquela variável específica que deu não normal. Mas aqui, no caso, é a idade. A idade não vai ser comparada. Mas eu posso ver, talvez, que tenha um elemento aqui, ó, que seja um elemento discrepante, né? Um outlier. Por isso que eu coloco, às vezes, na tabela descritiva, essas informações. Às vezes é interessante você colocar isso no artigo, tá? Mas o VTC1 com o VTC2 ROD e o VTC1 e o VTC2 PERM, eu posso fazer comparações utilizando estatística paramétrica, porque o valor de P, ó, foi normal, apresentou normalidade, foi maior ou igual a 0,05. Entendeu, Carlos? Entendi. Tá? Agora, na correlação, se eu incluir a idade, seria interessante usar Spearman, porque ela vai fazer uma correção em função dessa discrepância de valores desses elementos do conjunto de dados. Tá? Agora, veja que interessante. Vocês viram aqui que eu peguei o output que saiu no SPSS, joguei para o Excel, né? E aqui eu já montei minha tabela. Tá certo? Então, se eu venho aqui e abro um Word, repara só como fica fácil, né? Como fica fácil montar uma tabela no Excel e depois você colocar isso no Word, no teu projeto lá, ó. Né? Olha aí, ó, como é que seu trabalho já está pronto. Fácil, fácil, né? Então, outro aconselhamento para vocês. Montem todas as tabelas em Excel. Depois, joga para o Word. Vai ficar fácil de trabalhar. Bom, então aqui nós vimos a normalidade. E aí eu vou descartar esse output. E agora eu vou fazer alguns testes aqui, ó. Comparar médias. Olha lá. Eu tenho aqui teste T para amostra independente, teste T para uma amostra, teste T para amostras em pares. E aí eu marco dentro dessa janela
o teste que eu quero comparar. Ó, VTC1 e se eu quiser comparar mais testes, eu consigo. Qual é a vantagem do SPSS para o Excel? Quantos testes T de várias variáveis eu quiser fazer, eu consigo fazer ao mesmo tempo. No Excel, não, tem que fazer variável por variável. Entenderam isso aí? O que me aparece agora? Eu vejo aqui a relação entre o primeiro par e o segundo par. Se eu tivesse outros pares, ia aparecer separadamente, tá? Ele vai me dar a média, o N amostral, desvio padrão e o erro padrão da média. Ele ainda me mostra uma correlação, tá? Uma correlação de Pearson entre as variáveis que foram comparadas, como é um teste T para amostras dependentes, essas variáveis são do mesmo grupo, né? O grupo fez antes e o grupo fez depois. Aí você está analisando para ver se houve diferença. Então, cá embaixo, nessa outra tabela, já vai me mostrar a diferença de média entre um grupo no pré-teste e o mesmo grupo no pós-teste, tá? E depois, um desvio, o erro dessa diferença. O intervalo de confiança, o valor do teste T, o valor crítico, o grau de liberdade. Então, se eu tenho 22 elementos, o grau vai ser o N menos 1 e o valor de P. Certo? Então, vamos fazer aqui a brincadeira. Aqui a gente copia. Joga para o Excel. Tá? O N aqui eu não preciso. Eu vou ficar com não é? O que eu tenho aqui, então? Aqui eu tenho os valores de média, desvio padrão, dos testes que foram comparados. Aqui eu tenho a diferença de média. Deixa eu abrir aqui. Foi muito. Do primeiro par e do segundo par. O desvio padrão dessa diferença. Aqui eu tenho o valor de T, que eu posso descartar e usar só o valor de P.
Pronto. O que eu vi aqui? Vamos lá. O que eu vi aqui, moçada? Que na comparação do par 1 existe diferença significativa entre elas, enquanto que no par 2 não houve diferença significativa entre eles. Isso aí, Benhur. Tá? Agora, como é que eu vou expressar isso? Aí eu sigo aquele padrão que eu expliquei no Excel. O que é isso? Eu vou observar essa resposta, que é o valor do teste T, o valor de P do teste T, que houve diferença. Quem foi mais rápido? O VTC1 foi mais rápido do que o VTC do grupo controle. Então, isso que eu tenho que colocar, que o VTC1, que é o do grupo experimental, realizou o teste significativamente mais rápido do que o grupo controle. E, entre parênteses, eu posso botar um valor de P menor que 0,05 ou colocar o valor de P exato, P igual a 0,002. Isso me mostra que houve ali uma diferença em relação do pré para o pós-teste, né? E isso mostrou que foi uma situação positiva ou negativa. Eu tenho que analisar essas condições, tá? Então, isso é importante na hora da análise. E no par 2, não teve diferença, não é? Então, aí você tem que justificar, poxa, o grupo fez uma intervenção, mas não apresentou alteração significativa do pré para o pós-teste. Por que não houve? Aí você vai ter que justificar isso. Será que o grupo foi assíduo? Será que o grupo fez o programa de intervenção de maneira adequada, de uma maneira correta? Né? Então, são coisas que vocês precisam rever para justificar os resultados que foram alcançados. Ou quando houve diferença, ou quando não houve. Tá? Tranquilo? E isso tudo, ó, já me dá no output do SPSS. Vou botar fora esse. Agora, vamos fazer o seguinte. Comparar para uma amostra. Então, eu escolho aqui uma variável, tá? Mas eu vou ter que colocar qual é o ponto de corte. Vamos dizer que o ponto de corte, deixa eu ver aqui, seja aí 11, 12, vou botar 12. Tá? Que é o tempo de realização médio da população do VTC, que é o teste vestir e tirar a camiseta, seja 12 segundos de realização, tempo médio. E aí eu faço a comparação. Meu grupo, depois do experimento, apresentou uma média de 8,5 segundos. O ponto de corte do teste está aqui, ó, 12 segundos. O grupo ficou bem abaixo. Isso gerou uma significância estatística robusta, uma magnitude elevada, porque o valor de P foi menor que 0,05.
Tranquilo? Então, alguns resultados, às vezes você já tem tabelas padronizadas de diferentes testes que já te dão um ponto de corte. E você pode, às vezes, com uma única amostra, observar se essa amostra está apresentando resultados inferiores, semelhantes ou superiores a esse ponto de corte. E você consegue fazer inferência sobre esse processo. Legal isso? Bom, né? Às vezes, dificuldade de montar, né, um grupo. Imagina a dificuldade para fazer 2 grupos, 3 grupos de experimento. Isso aí já ajuda bastante. Agora eu vou criar aqui uma outra coluna para mostrar como é que faz o teste T independente. Olha que eu estou criando uma coluna de uma variável chamada grupo. Tá? Ó, já apareceu aqui. Então, para eu fazer análise de teste T para amostra independente, a forma de tabular no SPSS é diferente do Excel, tá? Então, eu tenho aqui 22 elementos, eu vou dividir esses 22 em 11 para cada grupo. Vou botar aqui os primeiros 11, grupo 1, e os seguintes, grupo 2, certo? E aí eu vou fazer uma análise. Posso botar mais de um grupo, se eu quiser. Eu tenho que definir o grupo. Grupo 1 e o grupo 2. Eu posso ter aí o grupo 1 como grupo controle e o grupo 2 como grupo experimental. Coisas do gênero. Tá? E dou OK. Agora, como eu dividi os grupos, veja só. O grupo 1 com 11 elementos e o grupo 2 com 11. Certo? Eu vou ter valores de média e valores de desvio padrão. E aqui nessa tabela desse output, eu vou ter aqui, além do teste T, é o teste de Levene, que ele vai me apontar que tipo de teste T eu utilizo. Se é o teste T para amostras independentes, assumindo variâncias iguais ou variâncias diferentes. Foi o que a gente fez no Excel. Tá? Como é que eu analiso isso? Deixa eu copiar aqui e jogar para... o Excel, porque aí eu aumento o tamanho. Então, o que eu vejo aqui? Ó? Esse primeiro F e esse primeiro valor de P aqui, significância, é do teste de Levene, tá? Aqui é o grau de liberdade. Começar a limpar aqui a tabela. Que é o valor de P. O que eu vejo aqui?
No primeiro teste de Levene, eu observo que o valor de P é maior ou igual a 0,05. Então, significa que em relação à homogeneidade das variâncias dos dados, os grupos são semelhantes, né? Então, eles são semelhantes, eles apresentam homogeneidade de variância. Se eles apresentam homogeneidade de variância, eu vou trabalhar com os valores de P da linha que corresponde a essa variância assumida. E vou excluir as outras linhas. Se eu tivesse aqui um valor de P menor que 0,05, eu trabalharia com o valor de P dessas linhas. Repara que aqui já muda. 0,260 e aqui 0,261. Né? Mesmo apresentando variâncias assumidas. Quando as variâncias não são assumidas, há uma diferença grande nesses valores de P aqui, podendo, inclusive, numa da significância estatística e outra não. Então, essas linhas aqui eu vou excluir. Por que eu vou excluir? Porque houve homogeneidade de variância dos testes, né, dos dados realizados. E aqui nessa comparação, eu verifiquei que não houve diferença significativa entre esses valores dessas variáveis que foram comparados. Né? Então, eu posso fazer N coisas. Vamos voltar aqui, vou mudar o teste, vou mexer na variável, tá? Eu vou fazer agora. Vou copiar. Agora reparem. Olha o output agora. Tá? Eu tenho aqui os dados descritivos. E o dado do output. Que o teste T independente me deu. Então, veja. Variância assumida. Houve homogeneidade de variância. Por que eu sei que houve? O valor de P foi maior ou igual a 0,05 no teste de Levene. Então, eu descarto a linha de baixo. Certo? E vou limpar a minha tabela. Aqui eu tenho o valor de P. Foi significativo. Então, eu vi que a diferença entre o grupo 1 e o grupo 2 existe. Né? Então, o grupo 1, que é o experimental, e o grupo 2, que é o controle, eu tenho uma diferença significativa de tempo. Aqui eu posso botar
E aqui é o meu delta, não é? A diferença de média. Ficou tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, Carlos? Professor, agora falo que mais ou menos, né? Porque como eu não estou com o SPSS instalado, estou tentando Ah, acompanhar e tentar fazer uma relação aí com o que é possível no Excel. isso aí. Mas olha só, no Excel a gente fez separadamente, entende? Uhum. O teste T a gente fez independente e o teste T pareado a gente fez em Excel também. Mas você vê que no SPSS é um programa que ele te dá muito mais informação sobre isso. Sim, com certeza. Entendeu? Tem como Ah, fazer mais inferências, né? sim, sim, mais rápido, né? Se eu for fazer um teste T pareado ou independente, eu posso fazer 10 testes ao mesmo tempo no SPSS. No Excel tem que fazer um por um. Entendi. Isso toma muito tempo. Professor, e aproveitando aí o ensejo aí do teste T, né, para independente e teste T pareado, e quando nós temos uma situação, e um exemplo não, são os dados de um estudo que eu quero dar sequência, um artigo, na verdade. Efeitos de 6 meses de treinamento físico militar sobre a aptidão física de pré-cadetes da Força Aérea. E aí eu tenho as variáveis da aptidão física, testes neuromusculares, cardiorrespiratórios, flexibilidade, e eu tenho 3 testes físicos durante o ano. Então eu tenho um pré, lá em março, tenho um no meio do ano e tenho um em outubro. Então eu tenho 3 condições, inclusive uma intermediária, que é o TAF2. Então eu aplicaria o teste T ou o teste T pareado, como que funciona no caso de 3 condições aí, pré e pós? Não, isso aí é assunto da aula que vem com o professor Divaldo, a nova. Ah, sim. A A nova. nova ou então você vai fazer uma nova de Friedman, se for dado no paramétrico. Entendi. Entendeu? Provavelmente Entendi. aí é a aula que vem, que hoje não vai dar tempo não. O professor Divaldo Eu, gosta de per- falar com a eu, eu, nova, porque eu agora perguntei porque essa tabelinha que eu estou usando para é, praticar aqui nas você nossas vai aulas. fazer. Você tem aqui, ó, comparação de médias, você tem como fazer análise de variância unidirecional, ou aqui, ó, multivariável, são várias variáveis juntas. Mas o professor Divaldo vai falar de ANOVA, ele gosta de falar de ANOVA, vai mostrar aí essas informações e as opções não paramétricas. Entendi. Professor Rodrigo, eu acho que eu tabulei os dados de forma errada, porque eu coloquei, se me permite, até para dar um toque aí na questão do Excel, você tem como inverter os dados. Se me permite, no final da aula, eu apresentar a tela, só para Tá? verificar se os dados estão corretos. Mas no final, para não atrapalhar o andamento aí, que ainda Tá. Eu falta só vou concluir. mostrar agora que a gente fez os testes, o teste T, que são abordagens paramétricas. Tem lá os pré-requisitos de normalidade, né? E o tipo de variável. Então, agora eu vou mostrar esses testes equivalentes, né, para os testes não paramétricos. Então, repara que nós falamos de testes de variáveis dependentes. É o teste T pareado ou para amostras dependentes. Mas se não for uma utilização de abordagem paramétrica, eu tenho um correspondente. Amostras relacionadas. Então, o mesmo casinho que vocês estão vendo a régua aí, ó. Analisar, teste não paramétrico, posso ir ali em caixa de diálogo, 2 amostras relacionadas. Vou clicar ali e vou selecionar aqui a amostra. Ó.
Então, eu combinei VTC1 com VTC2. E vou combinar esse aqui com esse aqui. Não, perdão. Vou botar esse aqui. É esse com esse. O outro eu fiz ali uma troca. Tá? E repara aqui que ele me dá uma opção de teste. Ó, o Coxel, teste de sinal, McNamara, homogeneidade marginal. Desses testes aqui, já fica assinalado de cara o Coxel. Por quê? Dentre eles, é o teste mais forte, tá? Mais utilizado para esse tipo de situação. Na escala ordinal, ou então uma abordagem não paramétrica de dados quantitativos que você não fez nenhum ajustamento. Clique em OK. Já me dá o output. O que o output me dá? Ele me dá o ranqueamento pareado dos postos, não é? Então, ele analisa a distribuição dos dados, dos elementos do teu grupo, um grupo com o outro, tá? E vê se isso tem diferença ou não entre postos negativos e positivos. E aqui embaixo, ele vai me dar se houve diferença ou não. O que eu faço? Eu copio esse output, né? E formato aqui. Certo? O que eu percebi? Que eu tenho aqui uma diferença significativa nessa segunda comparação. VTC do grupo controle com VTC1 PERN. Se eu não me engano, eu fiz aqui, ó. Olha lá. Tá vendo aqui? Então, eu tenho uma diferença aqui, ó, que eu achei do teste T pareado. Eu também achei aqui, ó. E a coincidência é que o valor de P foi igual. Tá? Então, isso aí é o quê? O teste de Wilcoxon é o teste equivalente para um teste T pareado. Tranquilo? E para... Tranquilo, professor. E agora eu vou fazer um teste T independente, né? Quer dizer, o equivalente a um teste T independente. Aqui, ó, 2 amostras independentes, né? Eu vou usar esse grupo aqui. Tenho que definir os grupos. Eu botei grupo 1 e grupo 2. Ok? Ainda vou pedir uma estatística descritiva para visualizar melhor. E repara aqui, ó, a distribuição dos testes. O de Menowitz, o Z de Kolmogorov-Smirnov, o teste de Moses e de Wolfowitz, que eu nem sei falar esse nome. Tá? Mas dentre esses testes aqui, o teste mais forte, é o mais rigoroso, o mais robusto, é o teste de Menowitz, que vai se adequar para variáveis
de escalas ordinais ou de escalas racionais ou intervalares que não estejam apresentando uma distribuição normal, tá? E você não quis fazer nenhum ajustamento. Então, agora eu clico em OK e observo na estatística os valores que foram alcançados, né? E que eu percebo aqui, ó, tem um N de 22 para cada grupo. Ele também analisa essa distribuição dos elementos do conjunto de dados, fazendo um ranqueamento, que são esses postos, né? E analisa o valor de P. Tá? Então, da mesma forma, eu copio, posso vir aqui novamente para o Excel, formato a célula, e eu vejo que esse teste mostrou uma diferença significativa. Não é? E foi exatamente o que a gente encontrou aqui, ó. Ó. No teste T para amostras independentes, deu uma significância robusta, 0,0000. No teste de Mann-Whitney, a mesma coisa, tá? Eu tive significância estatística. E aí, na hora de expressar esses resultados, você vai mostrar a sua tabela, né? Vários tipos de tabelas que podem ser aí enunciadas, e você vai fazer o comentário que o grupo ativo, né, apresentou uma menor realização, menor tempo de realização do teste vestir e tirar a camiseta de forma significativa. Posso botar entre parênteses o valor de P, aí eu colocaria P menor que 0,001, certo? Quando comparado ao grupo de idosos sedentários. Então, essa é a interpretação do teste. Ficou legal isso aí? Então, nós vimos hoje teste T pareado, independente, e o teste T para a média conhecida. Assim como os testes equivalentes ao teste T pareado, que é o teste de Wilcox, que é mais robusto, e o teste T independente, que o seu equivalente não paramétrico é o teste de Mann-Whitney, que todos eles trabalham com cálculos em cima do Q quadrado, tá? Então, por trás desses cálculos todos, tem lá todas as análises de ranqueamento de postos de distribuição com o Q quadrado. Tranquilo, professor. Tire sua dúvida agora. Não, a minha dúvida, eu tenho uma dúvida com relação a uma fala sua de aulas anteriores, é porque eu vou analisar respostas inflamatórias ao treino de flexibilidade no meu projeto aí do doutorado. E aí você falou você falou uma coisa importante com relação a... E aqui eu tenho as estatísticas. Ó, 2 amostras independentes. Aqui eu tenho os testes. Aqui o teste de Mann-Whitney. Teste T, ó. Entende? Mas eu não preciso colocar para fazer o teste independente, por exemplo, ou o teste de Mann-Whitney, um embaixo do outro, e estabelecer grupo 1 e grupo 2.
Aqui eu coloco os dados um do lado do outro. Vou pegar aqui. Isso aí, isso aí. Aqui? Não, acho que aqui você consegue escrever. Ó, às vezes ele não entende o... Rodrigo, Oi? é só ir lá na coluna, digitar o F2 e no F2 abre uma caixinha para você digitar o nome da coluna. Aí você escreve o nome que você quiser dar para essa coluna. Ah, entendi. Tranquilo. E aqui tu faz. Ó. Aí já dá direto. Eu não preciso botar um embaixo do outro. Ele já dá a identificação em função da coluna. É igual Excel. Também não preciso botar um embaixo do outro. Tá? É porque no SPS você codifica, né? Então, numa coluna você coloca os momentos, né? Por exemplo, momento 1, momento 2, momento 3, grupo, e vai ficando embaixo da coluna. Isso aí. Na mesma coluna, os grupos, Para teste T e Menuit, eles são assim. E alguns tipos de ANOVA. Sim. Para outros, não. Entendeu, Marcelo?